Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã nós temos um encontro marcado aqui na Band com o nosso Band Entrevista. Aqueles que são personalidades que marcam a sociedade do estado do Rio Grande do Sul, que fazem a diferença, passam aqui pelo nosso Band Entrevista, que está disponível também para você através do YouTube, lá no Grupo Band RS no YouTube, @Grupo Band RS no Instagram. No YouTube você acompanha toda a playlist com todas as edições do Band Entrevista e também acompanha nas redes sociais, @Grupo Band RS e @Rádio Bandeirantes Poa, os bastidores das emissoras. Lembrando que na Rádio Bandeirantes você me encontra diariamente das 10h30 ao meio-dia com o Manhã Bandeirantes, comigo e com a Regina Lima. E depois à noite, o nosso 60 Minutos, sempre às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Nosso programa de hoje recebe com muita honra meu querido amigo, empresário, presidente do Sinda, Paulo Jeremia, pela segunda vez comigo aqui no nosso programa. Bem-vindo, Paulo Jeremia. Que honra te receber, meu amigo. Bem-vindo. Um dos mais elegantes empresários do estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Fica à vontade, por favor. 30 anos de Paulo, presidência do Sinda, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre região. Antes de a gente falar de festa, vamos falar, infelizmente, do que aconteceu, né, Paulo? Tivemos uma enchente que marcou a história do nosso Rio Grande do Sul, do Brasil, a maior enchente, a maior tragédia climática da história do nosso país, não tenho a menor dúvida, e que, infelizmente, deixou muitas empresas debaixo d'água, hotéis debaixo d'água. Conversava dia desse com o Reinaldo Ritter, também ex-presidente do Sinda, falava, Fabiano, meu prédio de trás ainda não consegui retomar, estou só com o prédio da frente. E a própria de Paulo, no nosso Boulevard Laçador, também ficou debaixo d'água, mas já foi reinaugurada, aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, uma grande festa, 30 anos, lançamento do livro, muito prestigiado, tive o prazer de receber o convite do Paulo estar lá presente, mas o fato é que nós vivemos algo que jamais imaginamos que iríamos passar. Paulo, muito obrigado pela presença. E olha só, é o primeiro convidado nesse quase um ano e meio de programa a vir pela segunda vez. Olha só que interessante. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, obrigado. Obrigado. Eu acredito que tudo que aconteceu, agora, historicamente, temos que recuperar, renovar, né? O Sinda, há muitos anos, né, pelos associados, pelo setor, sempre busca fazer o melhor para a categoria, né? Nesse ocorrido da enchente, houve, assim, diferenças, porque nós tínhamos uma experiência da pandemia. A diferença é que na área alagada foi perdido lá a matéria-prima, muitos perderam, porque faltou energia elétrica em outros locais, né? Mas os móveis, os equipamentos, a decoração, tudo que fazia parte de um restaurante, de uma lanchonete, de um bar, eventos e hotéis, se comprometeu em muitas perdas. Então, para quem não foi atingido pelas águas, teve um decréscimo bem considerável de clientes por um período, porque não tinha muito como circular. Aqui no interior também, e o turismo muito em baixa também, mas para quem foi impactado, ele precisa renovar, refazer e manter os empregos. É o grande desafio do nosso setor. E aí a gente fica também dependente, na sua maioria, de recursos do governo federal. Agora o governo federal tem anunciado valores que precisa chegar na ponta, precisa chegar para onde precisa, para que se faça realmente todas as reformas e que, no máximo desse setor, desejo que todos voltem a operar e manter empregos. Nós temos muito claro que para manter empregos precisa bons recursos federais. Agora, recente, o governo estadual lançou uma verba, é bem-vinda, vai ajudar, mas não é suficiente. Tudo que o governo estadual anunciou vem bem para o setor. Tem Pronamp com valores médios, baixos, mas vem. O BNDE vai disponibilizar bons recursos. Claro, o que precisaria de fato para esse setor seria recursos onde tivesse um fundo garantidor, porque vários têm dificuldade em acessar o crédito também
porque tem que colocar bens ou aval ou garantias. Esse é um problema para muitos do setor, que a gente aqui fala que seria um setor para ser atendido. Tem mais empresas para isso, mas eu falo pelo Sinda, falo pelo nosso setor, que nós precisaríamos ter essa efetividade do governo federal neste momento. E não é para daqui 6 meses, seria para agora, para esses próximos dias. Bem dizer, já até podia ter vindo, né? Mas aceitamos a qualquer momento recursos efetivos do governo federal para recuperar então o setor. Hotéis foram muitos atingidos. Sabemos que a recuperação de hotel precisa de muitos recursos. E agora estão com um movimento, por falta de aeroporto, em torno de 30%, menos da metade do que estava. Isso também para manter empregos e precisaria mais ajuda para salários também, né? Então são coisas que a gente buscaria. O que o Sinda fez muito bem desde o início foi assim, olha, acolhemos muitos médicos e conseguimos hospedar, pilotos de aeronave, doações, benefícios, mas também sim alimentação para esses médicos, pilotos de aeronave. Teve muitas influências que o Sinda, foi milhares de pessoas que mostramos ser um setor necessário, bom para qualquer momento, inclusive nas piores horas foi o que ajudou muito. Então temos que manter ele forte para vários motivos. O aeroporto agora está anunciado a volta, do jeito que vai ser, é o que temos, né? Mas esse período todo, 150 voos ou 100 voos diários, que é o ideal, hotéis vão ter menos e vamos ter que estar auxiliando muito, acredito, com empréstimos a custo baixo para manter os empregos e os negócios funcionando. E restaurantes vão abrindo conforme se consegue se restabelecer as estruturas, né? E isso é demorado um pouco, né? E os hotéis também da Serra Gaúcha, do turismo, estão com menos da metade da sua capacidade e que é alta temporada, onde deveríamos estar fazendo um colchãozinho para a baixa, né? Então, assim, é uma situação que o Rio Grande do Sul vive, com locais menos atingidos ou mais, mas todo mundo foi atingido. E não se vê isso claramente do governo federal, a vontade ou a efetividade de abranger todo o Rio Grande do Sul. Por um ou outro motivo, eu acredito que não seria muito por um estado só, que contribui muito, não seria muito pedir mais, mas que venha e que tenha efetividade. A gente fez várias reuniões, o BNDES estava aí, tudo foi providenciado teoricamente. Temos que ter agora a efetividade. Pois é. Paulo Jeremia, presidente do Grupo de Paolo e presidente também do Sinda, Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora, essa questão da chegada de recursos, né, Paulo? Eu tenho conversado com muitos empresários, inclusive na Rádio Bandeirantes, e o que a gente ouve é justamente isso, de que se anuncia que se terá um valor disponível para as empresas se recuperarem, entretanto, quando vão até as instituições bancárias, há uma exigência de garantias e até uma análise de crédito para aquelas empresas que, inclusive, estão se recuperando ainda da pandemia e pagando para o ANAMP da pandemia. Sim. E que não conseguem tirar o empréstimo agora justamente por causa disso. Onde é que está? É a burocracia do processo que está sendo complicada nesse momento? Eu acredito que é burocracia e exigências para um momento que exige coisas que não se pode dar também, né? E burocracia no sentido, ou se está concentrando em poucas empresas, que a gente talvez não saiba, né? Por exemplo, o capital de giro. Diz que esgotou, mas eu não sei de ninguém, nem o banco praticamente sabe dizer quem pegou o capital de giro. Então, talvez foi direto com o BNDES, aí a gente não tem essa informação, né? Mas o capital de giro que estava disponível, que daí seria sem garantias, mais pelo faturamento, esse nasceu quase sem opção, né? Não chegou na ponta do nosso setor. E aí os demais... A burocracia, ela está aí para ser vencida. Nós temos todo isso desde que tenha, eu acredito, a informação, a disponibilidade de acontecer isso. Eu acho que assim, tem umas coisas que nós temos que ver no porquê que são demoradas. Por exemplo, pausar os empréstimos antigos, aqueles da pandemia. Isso seria uma coisa prática, vital, rápida, né? A ser feita.
não está sendo feito ainda. Isso é uma coisa, pô, se tu não tem o faturamento para pagar os funcionários, ou tu faz um esforço para pagar os funcionários, tu deveria ter, ao menos, pausado aquele financiamento por 1 ano, por 6 meses, até voltar ao faturamento. Nós temos um negócio que o Sinda há 6, 8 meses vem lutando para conseguir, junto ao governo federal, que é aumentar as faixas do Simples Nacional, que está defasado em mais de 70%, desde 2018 não passa por nenhum aumento. E as faixas, quando chega perto do limite, o imposto fica mais alto do que está no presumido, vamos dizer. Mas só que muitos, se saem do Simples, vão padecer, vai ter desemprego, e aumentando a faixa do Simples, aumentaria também empregos dentro de quem está no Simples. Isso já tivemos muito forte com o ministro de pequenas empresas, com mais pessoas que pudessem fazer com que isso acontecesse, e é muito demorado. Então as empresas ficam à mercê de uma demora que talvez se tenha desemprego. Uma aceleração nesses processos é fundamental nesse momento. Então... mas por outro lado, eu vou te falar que o setor é forte, é firme, ele tá se recuperando, está fazendo um esforço, há uma união forte do setor que todos consigam, estamos fazendo alguns eventos para ajudar alguns que mais precisam do setor, acredito que o Sinda e outras entidades também juntos estão conseguindo mobilizar e dar toda a informação jurídica, trabalhista. Tivemos também feito, logo que aconteceu, junto ao Sindicato dos Trabalhadores, uma convenção para que pudesse dar férias, pudesse fazer ajustes para não demitir, poder colocar em curso. Há uma pequena mobilização que o sindicato consegue, então, capilarizar tudo isso para que diminua um pouquinho o efeito, mas não, como eu digo, não é suficiente, mas é uma maneira também de, junto aos sindicatos, se sentir amparados para poder reinvestir, acreditar que agora, com a notícia do aeroporto, todo mundo vai buscar a retomar, porque tem, então, uma data, né? Tem aí para conseguir mobilizar os eventos, por exemplo, que traz muito público a Porto Alegre, os jogos de futebol, visitas a vários pontos turísticos e também os shows, espetáculos e feiras e eventos médicos, uma série de coisas que estavam um monte agendados, que foram cancelados totalmente ou transferidos totalmente, melhor, né? Mas que agora, então, tem data para isso voltar. Então, anima todo o setor e anima a refazer os negócios e quanto antes agora, junto com essa data do aeroporto, eu vejo muito saudável todos voltarem a funcionar. Paulo, no grupo de Paolo, você conseguiu manter, não teve nenhuma demissão, né? Conseguiu manter a turma de Porto Alegre? Não, nós mantivemos todos e isso é de praxe, né? Na pandemia também mantivemos todos que puderam ficar e quiseram ficar, todos estão empregados e atendemos com férias, que até ganharam um pouquinho mais naquele mês, né? E depois, assim, a gente foi mantendo alguns serviços possíveis e aí bancos de hora também existem, porque tinha dias que não tinha o que fazer com todos os funcionários, né? E até para te dizer aqui bem assim, ao vivo aqui contigo, estamos contratando. Estamos com umas 8, 10 vagas agora, com os expressos todos, porque estavam aí para contratar, para abrir e fazer e deu tudo isso. A gente deu uma segurada, mas hoje nós estamos assim com umas 8, 10 vagas assim, até uma vaga para gerente de expresso aí, estamos contratando. Olha só, então quem quiser trabalhar já sabe que tem também oportunidade. É isso aí. Muito legal. Paulo Jeremia, presidente do Sinda e também do Grupo de Paolo, conosco hoje aqui no Band Entrevista. Bom, vamos conhecer um pouquinho do Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, ali na Casa Prado, meu amigo Joselito Lasti, grande Fabrício Peruquim também, o nosso Patrick Moreira, turma do Asiana, o melhor asiático do Brasil, que está aqui na capital e você pode conferir agora como é que está o Asiana. O Paulo está me sinalizando aqui, conhece lá, é muito bom, né, Paulo? Muito bom. Estive agora no lançamento do livro do nosso amigo Paim lá. Claro, esteve lá também. E estava assim, muito bem frequentado, comida maravilhosa, estão de parabéns lá, os nossos colegas. Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre. Foi vice-prefeito. Esteve aqui na Bandeirantes também, divulgando o livro que foi lançado lá no Asiana.
Asiana, intervalo e voltamos com Paulo Jeremias, presidente do Sinda e também presidente do Grupo de Paola. Já voltamos. Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã nós temos um encontro marcado aqui na Band com o nosso Band Entrevista. Aqueles que são personalidades que marcam a sociedade do estado do Rio Grande do Sul, que fazem a diferença, passam aqui pelo nosso Band Entrevista, que está disponível também para você através do YouTube, lá no Grupo Band RS no YouTube, @Grupo Band RS no Instagram. No YouTube você acompanha toda a playlist com todas as edições do Band Entrevista e também acompanha nas redes sociais, @Grupo Band RS e @Rádio Bandeirantes Expo, os bastidores das emissoras. Lembrando que na Rádio Bandeirantes você me encontra diariamente das 10h30 ao meio-dia com o Manhã Bandeirantes, comigo e com a Regina Lima. E depois à noite, os nossos 60 minutos, sempre às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Nosso programa de hoje recebe com muita honra meu querido amigo, empresário, presidente do Sinda, Paulo Jeremias, pela segunda vez comigo aqui no nosso programa. Bem-vindo, Paulo Jeremias. Que honra te receber, meu amigo. Bem-vindo. Um dos mais elegantes empresários do estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Fica à vontade, por favor. 30 anos de Paolo, presidência do Sinda, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre região. Antes de a gente falar de festa, vamos falar, infelizmente, do que aconteceu, né, Paulo? Tivemos uma enchente que marcou a história do nosso Rio Grande do Sul, do Brasil, a maior enchente, a maior tragédia climática da história do nosso país, não tenho a menor dúvida, e que, infelizmente, deixou muitas empresas debaixo d'água, hotéis debaixo d'água. Conversava dia desse com o Reinaldo Ritter, também ex-presidente do Sinda, falava, Fabiano, meu prédio de trás ainda não consegui retomar, estou só com o prédio da frente. E a própria de Paolo, no nosso Boulevard Laçador, também ficou debaixo d'água, mas já foi reinaugurada, aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, uma grande festa, 30 anos, lançamento do livro, muito prestigiado, tive o prazer de receber o convite do Paulo estar lá presente, mas o fato é que nós vivemos algo que jamais imaginamos que iríamos passar. Paulo, muito obrigado pela presença. E olha só, é o primeiro convidado nesse quase um ano e meio de programa a vir pela segunda vez. Olha só que interessante. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Eu acredito que tudo que aconteceu, agora, historicamente, temos que recuperar, renovar, né? O Sinda, há muitos anos, né, pelos associados, pelo setor, sempre busca fazer o melhor para a categoria, né? Nesse ocorrido da enchente, houve, assim, diferenças, porque nós tínhamos uma experiência da pandemia. A diferença é que na área alagada foi perdido lá a matéria-prima, muitos perderam, porque faltou energia elétrica em outros locais, né? Mas os móveis, os equipamentos, a decoração, tudo que fazia parte de um restaurante, de uma lanchonete, de um bar, eventos e hotéis, se comprometeu em muitas perdas. Então, para quem não foi atingido pelas águas, teve um decréscimo bem considerável de clientes por um período, porque não tinha muito como circular. Aqui no interior também, e o turismo muito em baixa também,
Mas para quem foi impactado, ele precisa renovar, refazer e manter os empregos. É o grande desafio do nosso setor. E aí a gente fica também dependente, na sua maioria, de recursos do governo federal. Agora o governo federal tem anunciado valores que precisa chegar na ponta, precisa chegar para onde precisa, para que se faça realmente todas as reformas e que, no máximo desse setor, desejo que todos voltem a operar e manter empregos. Nós temos muito claro que para manter empregos precisa bons recursos federais. Agora, recente, o governo estadual lançou uma verba, é bem-vinda, vai ajudar, mas não é suficiente. Tudo que o governo estadual anunciou vem bem para o setor. Tem Pronamp com valores médios, baixos, mas vem. O BNDE vai disponibilizar bons recursos. Claro, o que precisaria de fato para esse setor seria recursos onde tivesse um fundo garantidor, porque vários têm dificuldade em acessar o crédito também, porque tem que colocar bens ou aval ou garantias. Esse é um problema para muitos do setor, que a gente aqui fala que seria um setor para ser atendido. Tem mais empresas para isso, mas eu falo pelo Sinda, falo pelo nosso setor, que nós precisaríamos ter essa efetividade do governo federal neste momento. E não é para daqui 6 meses, seria para agora, para esses próximos dias. Bem dizer, já até podia ter vindo, né? Mas aceitamos a qualquer momento recursos efetivos do governo federal para recuperar então o setor. Hotéis foram muitos atingidos. Sabemos que a recuperação de hotel precisa de muitos recursos. E agora estão com um movimento, por falta de aeroporto, menos em torno de 30%, menos da metade do que estava. Isso também para manter empregos e precisaria mais ajuda para salários também, né? Então são coisas que a gente buscaria. O que o Sinda fez muito bem desde o início foi assim, olha, acolhemos muitos médicos e conseguimos hospedar, pilotos de aeronave, doações, benefícios, mas também sim alimentação para esses médicos, pilotos de aeronave. Teve muitas influências que o Sinda foi milhares de pessoas que mostramos ser um setor necessário, bom para qualquer momento, inclusive nas piores horas foi o que ajudou muito. Então temos que manter ele forte para vários motivos. O aeroporto agora está anunciado a volta, do jeito que vai ser, é o que temos, né? Mas esse período todo, 150 voos ou 100 voos diários, que é o ideal, hotéis vão ter menos e vamos ter que estar auxiliando muito, eu acredito, com empréstimos a custo baixo para manter os empregos e os negócios funcionando. E restaurantes vão abrindo conforme se consegue se restabelecer as estruturas, né? E isso é demorado um pouco, né? E os hotéis também da Serra Gaúcha, do turismo, estão com menos da metade da sua capacidade e que é alta temporada, onde deveríamos estar fazendo um colchãozinho para baixa, né? Então, assim, é uma situação que o Rio Grande do Sul vive, com locais menos atingidos ou mais, mas todo mundo foi atingido. E não se vê isso claramente do governo federal, a vontade ou a efetividade de abranger todo o Rio Grande do Sul. Por um ou outro motivo, eu acredito que não seria muito por um estado só, que contribui muito, não seria muito pedir mais, mas que venha e que tenha efetividade. A gente fez várias reuniões, o BNDES estava aí, tudo foi providenciado teoricamente. Temos que ter agora a efetividade. Pois é. Paulo Jeremia, presidente do Grupo de Paulo e presidente também do Sinda, Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora, essa questão da chegada de recursos, né, Paulo? Eu tenho conversado com muitos empresários, inclusive na Rádio Bandeirantes, e o que a gente ouve é justamente isso, de que
se anuncia que se terá um valor disponível para as empresas se recuperarem. Entretanto, quando vão até as instituições bancárias, há uma exigência de garantias e até uma análise de crédito para aquelas empresas que, inclusive, estão se recuperando ainda da pandemia e pagando o Pronamp da pandemia. Sim. E que não conseguem tirar o empréstimo agora justamente por causa disso. Onde é que está? É a burocracia do processo que está sendo complicada nesse momento? Eu acredito que é burocracia e exigências para um momento que exige coisas que não se pode dar também, né? E burocracia no sentido, ou se está concentrando em poucas empresas, que a gente talvez não saiba, né? Por exemplo, o capital de giro. Diz que esgotou, mas eu não sei de ninguém, nem o banco praticamente sabe dizer quem pegou o capital de giro. Então, talvez foi direto com o BNDES, aí a gente não tem essa informação, né? Mas o capital de giro que estava disponível, que daí seria sem garantias, mais pelo faturamento, esse nasceu quase sem opção, né? Não chegou na ponta do nosso setor. E aí os demais... A burocracia, ela está aí para ser vencida. Nós temos todo isso desde que tenha, eu acredito, a informação, a disponibilidade de acontecer isso. Eu acho que assim, tem umas coisas que nós temos que ver no porquê que são demoradas. Por exemplo, pausar os empréstimos antigos, aqueles da pandemia. Isso seria uma coisa prática, vital, rápida né? de ser feita. Não está sendo feito ainda. Isso é uma coisa... Pô, se tu não tem o faturamento para pagar os funcionários, ou tu faz um esforço para pagar os funcionários, tu deveria ter, ao menos, pausado aquele financiamento por 1 ano, por 6 meses, até voltar ao faturamento. Nós temos um negócio que o Sinda há 6, 8 meses vem lutando para conseguir, junto ao governo federal, que é aumentar as faixas do Simples Nacional, que está defasado em mais de 70%, desde 2018 não passa por nenhum aumento. E as faixas, quando chega perto do limite, o imposto fica mais alto do que está no presumido, vamos dizer. Mas só que muitos, se saem do Simples, vão padecer, vai ter desemprego, e aumentando a faixa do Simples, aumentaria também empregos dentro de quem está no Simples.